Alô! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Sem Classe Podcast. Mais uma vez, acho que é o 13º ou 14º episódio. Não me perguntem, porque eu não sei. Eu só apresento, mas eu não sei o número do episódio. Essa é mais uma vez, nós vamos falar. Essa já é o segundo episódio dessa semana. Como vocês sabem, toda semana saem 2 episódios. Não me pergunte quando os dias, às vezes as coisas mudam, a gente tem que gravar em outros dias. Mas enfim, estamos aqui mais uma vez. Eu estou com o meu amigo Gerson. Eu? E, né, como vocês sabem, se vocês escutam faz um tempo já, o nome é Igor. Estamos aqui para falar sobre um assunto que ele abrange tanta coisa, só que o mais engraçado que se pode falar é da onde veio a nossa inspiração nesse assunto. Vocês talvez não conheçam um jogo chamado Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, de uma série do Metal Gear, né, que é uma série muito famosa dos videogames. E no Sons of Liberty, eles tratam de um assunto muito interessante, que é sobre inteligência artificial e controle da informação. E é interessante, pois no jogo, o vilão, como é uma inteligência artificial, ele não é físico, porém ele muda as coisas na história. Por exemplo, as notícias, fake news, por exemplo, o que é verdade, o que é mentira, muitas coisas são controladas. E nesse quesito, o que pode ser feito com tanto poder nas mãos é que muitas vezes a sociedade se molda a essas verdades, entre aspas, né? O que é certo e o que é errado, o que é mal e o que é bom, entende? O que é correto e incorreto. Então, e isso eu fui refletindo, eu e o Jair fomos refletindo que isso se passa por qualquer coisa que hoje em dia a gente se debata, vem de algum discurso, de alguma verdade ou uma mentira, de alguma informação que a gente recebeu e que às vezes não é questionada, e sim utilizada, pois é a nossa base. O que a gente tem é aquilo, e é isso. Com o adendo da internet... E também com o adendo de que uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Exatamente. E com o advento da internet, né, chegou esta ferramenta que aí vira um lugar sem lei, porque a verdade que o Gerson defende, talvez, que ele leu e defende, talvez não seja a mesma verdade que eu li e defendi. E isso é interessante, pois assim, por muitos anos sem a internet, o que foi dito foi levado como verdade para sempre. O que os nossos heróis, eles seguiam a ideia de pessoas que talvez não estavam certas, entende? Muitas histórias foram contadas, por exemplo, Tiradentes, né, e Conferência Mineira. Hoje em dia a gente entende o que aconteceu com a Conferência Mineira, mas não era a mesma coisa que, por exemplo, meu pai, ele tinha lido, ou eu tinha lido quando era criança, quando eu não sabia o que era Google. Então, são coisas que vão sendo levadas à frente que hoje em dia a gente consegue questionar. Mas eu me pergunto, Gerson, como seria viver num mundo onde as informações elas são controladas por poucas pessoas, onde elas são os juízes do que a gente tem que acreditar e o que a gente tem que seguir? Tenho só uma observação antes. O melhor exemplo sobre o que tu falou foi o Thanos, que ele deveria aprender que ao invés de correr atrás de uma joia, ele podia simplesmente usar um telefone. Podia ter economizado um trampo aí. E sobre o que tu falou, é simplesmente tá no nosso planeta.
Pois é. E, sim, claro, a raça humana e o poder tá relacionada para sempre, né? E é interessante, pois, assim, falando assim na realidade, no que é, quando eu falo manipulação da realidade, não que as coisas mudem, mas sim que crenças, elas são criadas, por exemplo, né? Há muito tempo atrás, por exemplo, coisas que hoje em dia a gente acha absurdo, não chegava tão perto disso. Por exemplo, leite com manga faz as pessoas morrerem. Tipo, hoje em dia a gente ouve isso e a gente acha que é uma lenda, sabe? Conta historinha de contar. Mas tinha gente lá nos anos 50, 60 que, cara, isso é verdade e é isso que tinha que ser seguido. Não podia fazer isso. Só que hoje em dia não é nada, né, Gerson? Hoje em dia eu até tentei, mas o efeito é um pouquinho de dor de barriga de vez em quando. Mas tu lembra qual é o motivo, né? Não, qual era o motivo? É porque era uma tentativa dos senhores de engenho para fazer com que os escravos não pegassem as mangas no pé, já que eles sempre davam leite para eles. Aí ele não acabava pegando o produto que ele criava. Uau, aí é isso que é. Que ele criava, que ele plantava. Pois é, que são coisas que a gente cria uma lenda, as pessoas contam, e para se moldar e para se manter, a gente passa para as outras gerações. Só que às vezes as gerações elas estão tão longe daquela realidade que às vezes aí chega o momento do questionamento ou simplesmente a história vai se simplificando. Né? A gente pode falar de religião, por exemplo. A realidade do pessoal lá de antigamente não é a mesma realidade da gente. A gente tem conhecimento. Hoje em dia a gente pode explicar o porquê disso e daquilo. Lá atrás só tinha uma resposta. Né? Só tinha uma resposta. Não estou dizendo que Deus não existe, mas sim que certas coisas poderiam ser sim utilizadas para controlar o que as pessoas acreditavam. Por exemplo, psicologia, doenças mentais tinham coisas que só tinham uma resolução. E, por exemplo, cara, se perguntasse pro pessoal lá da década do início da década de 10 do século 20 e falar sobre terapeuta, psicólogos, cara, eles iam rir da nossa cara, ou ia achar que ia ser, nossa, que coisa é essa? Porque não é isso. Porque eles acreditavam naquilo que foi ensinado, e aquilo que é ensinado às vezes não é certo. Ou quando se é certo, demoram anos para ser entendido como realmente isso estava certo. O próprio Einstein, demorou anos para que as suas teorias fossem concretizadas, porque até lá era só uma teoria. Na prática, a gente não tinha tecnologia ou não tinha pessoas o bastante que acreditassem nelas. Ou que a mídia, por exemplo, tratasse ele como alguém, como tal a ser ouvido. Porque isso é o que mais acontece, inclusive no Brasil, né, Jorge? A gente pode até falar sobre as mídias, que criam nossos heróis e nossos vilões e vai passando isso para frente. E não ocorre, não vai. O fluxo de água parece que ele só tem ele nunca chega a mais né? Sim. Um exemplo foi a eleição, se eu não me engano, o Igor sabe mais sobre isso, aquela do Lula contra... Que teve um debate na Globo, eu não lembro quem era, que eles queriam eleger outro candidato. Sim, a eleição de 89, que elegeu o nosso grandíssimo Fernando Collor, né? Que existia... Quem na época sabe? Quem na época sabe que se não me engano foi a TV Globo, como debates políticos eram novidades, né? Porque a gente tinha acabado de sair de uma ditadura. O candidato que a empresa queria era o Collor, não o Lula. Hoje em dia, não estou dizendo que estou defendendo o Lula, mas sim que houve uma tendência de que o Collor devia vencer. Então,
Ele era o. Como é que ele era como é que era? O caçador de Marajá, ele era o presidente que era bonito, entre aspas, ele era honesto, e isso tudo caiu por terra em 92, mas até lá, o Deus, quer dizer, o Messias que eles criaram, já foi criado. Né? Ele foi eleito. Sabe? Tipo, os heróis foram criados, os heróis foram eleitos, e agora não tem o que fazer. Tem que seguir em frente. E isso acho que é praticamente o resumo do Brasil, né? Heróis que são criados e, na verdade, não são tão heróis. Eles são meros mortais que... Querendo seu. Exato, que caiu na narrativa. Pois é. Narrativa, inclusive, que é uma coisa que a gente fala muito sobre quando se fala de basquete, por exemplo. A narrativa de um time vencedor. Né? A gente cria, no futebol também, a narrativa de um time vencedor. A gente cria ideias de como que o time pode... para ele ganhar. Tipo, por exemplo, eu tava vendo um dia desses que a torcida do Internacional acredita que o Inter só vai ser campeão quando o jogador que fizer o primeiro gol da edição da Libertadores tem que ser um lateral direito, se eu não me engano. Era alguma coisa desse naipe, porque eles tinham ganhado nas duas anteriores assim. Então, isso vai seguindo. Por exemplo, na minha ideia, se o Grêmio entrar na próxima final da Libertadores, ele vai perder, porque o Grêmio vence, perde. Entendeu? Ele só venceria uma próxima Libertadores depois de disputar uma final e perder. Na minha cabeça é isso. Porque essa é a realidade. Cabeça, o Inter só ganha uma final de Libertadores se for contra o Boca Juniors. Se for contra um time um pouco menor, eu diria, ele perde. Mas aí eu acho que não, né? Porque vocês enfrentaram o Pachuca, né? Não, o Pachuca não, o Chivas Guadalajara. É por causa de um pequeno hábito do Inter, e bingo, que é de reavivar morto. É uma coisa que a gente tem lidado tristemente no Brasileirão, que é tipo, tu vai pegar um Flamengo, jogão, vamos lá, vamos jogar contra o Flamengo e 2-0, 1-0, 0-0, uau. Só que daí tu pega um jogo tipo o Ceará. A gente toma 3-0, não sabe como. Pega um time que tá tipo lá na ponta do rebaixamento. A gente perde pro cara. Tava o último colocado, não ganhava de ninguém. Ganhou do Inter. Valeu. Mas enfim, tipo, passado o desabafo do Gerson, ainda bem que eu não comecei a desabafar do meu time, senão a gente transforma isso aqui no debate Grenal. Mas nesse negócio de narrativa, a gente cria essa mandinga. Vai acontecer isso e aquilo. E vai criando. E aí tem muito da mídia, por exemplo, que... Por exemplo, a mesma notícia que eu tô vendo na Globo, talvez não seja a mesma na Rede Record, na Band. E eu digo, ponto de vista, não que a notícia é a mesma, mas o ponto de vista, a legenda, a maneira que é tratada a notícia é diferente. Né? O jeito de ser visto de ver como as coisas funcionam hoje em dia, depende às vezes muito de qual é o canal que tu tá vendo, qual é o influencer que tu segue, qual é, por exemplo, qual é a bolha que tu participa. Porque hoje em dia é bolha, né, na internet. Que bolha você participa? Porque às vezes essa bolha ela vai, de algum momento, de tanto tu ler, tu vai acreditar que é verdade. Tu só vê aquilo. Tu não tem uma outra realidade. É o mito da caverna. E a gente sempre tá no mito da caverna quando se trata de internet. E é esse negócio de eu quero ver o que é a minha vontade, né? Não ter muito essa vontade de explorar outras coisas, né? Não existe essa abertura de entender o que se passa na outra bolha. E isso vai se transformando, né? Porque vai criando clones, vai criando clones das mesmas pessoas que acreditam no fulano de tal, que odeiam o fulano ciclano, que do outro lado, os clones do ciclano odeiam o fulano. E isso vai sendo moldado e vai criando um momento onde a gente acha que só existe esses dois lados, né, Gerson?
Sim, a polarização do Brasil é um dos principais problemas. Inclusive, o que eu tava falando do Thanos é verdade. As redes sociais, obrigado, Mark, acaba muitas vezes te levando para um lugar que tu simplesmente estagna, fica lá e fica. E não quer sair, porque é agradável, é confortável. Tu não foi pro Twitter e perguntaram: você quer encontrar pessoas em locais discretos? Quando tu recém entrou. Aí, tipo, esse é o motivo de eu não entrar no Twitter, tá, gente? Se alguém procurar por lá, vocês não vão me achar. Vai ter um nome, mas não sou eu. É uma conta vazia. Digamos que eu tenho medo desse lugar. Não quero voltar mais, não. O Facebook tá bom com os anos. Ainda bem que eu fiz uma bolha legal lá. Parabéns. Parabéns. Mas é bem isso, né, Jorge? É esse negócio de, às vezes, dá medo mesmo a gente entender o que é. Porque às vezes por exemplo, o Facebook, eu tô lá pra me divertir, pra ver um meme, pra ver quantos a 0 saiu. Quero ver os melhores momentos de um jogo e, sei lá, ver vídeo de animal. Eu não quero ver, por exemplo, que acontece de vez em quando no Instagram, tô lá vendo lá, Grêmio, quando aparece uma notícia, um meme do Inter, eu fico pensando, cara, Instagram, olha quem eu tô seguindo. Ah lá, tá vendo alguma cor vermelha ali? Não, né? Então por que tá me botando isso? Tipo, às vezes eu tenho que aturar piadas que, tipo, sabe quando dá aquela raiva de nossa, que filho da puta! Que filha da puta! Ele não sabe nada e tá falando isso. Só que aquele negócio, eu entrei nessa bolha sem querer. Às vezes eu entro nessa bolha sem querer. Né? E hoje em dia muita gente é conduzido a isso. A gente é conduzido. E aí eu não quero ver, eu não quero. Aí eu vou lá e boto não estou interessado. E eu nunca mais vejo. Tá certo isso? Eu não acho que tá certo. Porque apesar de eu detestar as piadas do time adversário, se eu ser cético apenas ao meu time, eu não vou gostar de uma coisa que é muito legal chamada futebol e competitividade. Se eu não olhar o outro lado, eu não vou achar graça. Por exemplo, o Grenal. Eu não vou achar graça do Grenal só se eu ver as piadas do Grêmio. Porque na minha ideia, o Grêmio vai sempre vencer, porque eu só vejo as piadas deles. Eu nunca vou me irritar. Eu nunca vou me irritar com a flauta de um colorado. Então logo eu não vou achar que é uma rivalidade. Então quanto menos a gente vai... O Galhardo dizendo, vocês estão sentindo o cheirinho? Pois é, e inclusive... Um baldaço super irritado dizendo, cala a boca, Galhardo! Cala a boca! Inclusive, pra tu ver o nível o nível desse negócio de bolha, a torcida do Flamengo achou que o Galhardo tava flautando os flamenguistas. Porque eles vivem numa bolha tão grande, tipo de ficar, nossa, tudo é Flamengo é tudo. É muito cara, fato. O cara vai lá, sei lá, por exemplo, chega lá no dia, por exemplo, o Galhardo não pode jogar porque tem uma crise de rinite. Pronto, tá, a piada tá feita. A piada está feita. Um dia desses, o Rubens Barrichello, o Rubinho Barrichello tava numa entrevista no podcast, quer dizer, não é um podcast, mas é um quadro que apareceu no podcast, que é o mais que 8 minutos do Rafinha Bastos. Ele citou as piadas incessantes do Cacete Planeta sobre ele ser muito lento. E aí o que os portais de notícia disseram? Rubinho Barrichello fala sobre piada que é de um programa que acabou há 12 anos atrás. Ou seja, tipo, tu sabe o que as pessoas sabem o que te irrita, o que faz as pessoas, e é o gatilho do que veio o engajamento. Pode estar errado. Tipo, eu vi o episódio, mas não tinha nada a ver com o atraso, a ideia da piada. Ele não reclamou do Cacete Planeta tá até hoje fazendo a piada. Mas quem pegou aquela notícia transformou numa piada já. A piada tá pronta. É sempre assim. São coincidências que aumentam a piada. Por exemplo, o mal entendido da torcida do Corinthians que
o time do Corinthians que não conseguiu pagar a empresa de marmita. Virou piada. Pronto, não importa. O Mundial do Palmeiras vai aumentando, a gente vai aumentando esse pensamento. Hoje em dia a gente só tem uma piada. Do Palmeiras, para chegar ao ponto de chegar nos dias dos jogos e ficar torcendo pros times só pro meme continuar, foi incrível. Tu só viu no Facebook por todos os cantos. Por favor, vocês não sabem que tem um meme em jogo aqui, gente. Pois é o interesse de criar uma narrativa, tipo, o Atlético Mineiro não ser campeão, o São Paulo, por exemplo, o jogador de São Paulo sair do São Paulo e ser campeão de um outro time para vir a piada do saia do São Paulo e seja campeão, ou o Internacional tem que sempre perder para um time pequeno, ou o Grêmio tem que tomar uma goleada e aí vem a piada do melhor time do Brasil, coisa que o Renato já tinha falado há 2 anos atrás e tinha parado de falar, só que não importa. O que ficou foi ali. Ele não parou. Na verdade, ele tentou. Quando teve a lendária frase que eu ri muito, porque o Inter tava ganhando e ele tava como primeiro colocado do Brasileirão. Aí ele levanta a lendária pérola de quando ele perdeu um jogo. Pô, mas se até o Barcelona pode perder um jogo, por que o Grêmio não pode? Pois é, e tipo, isso aumenta a mística, vai aumentando a mística. Você tem aquela ideia do Renato. Por exemplo, o Renato é um cara arrogante. Ele não sei, nunca vi ele pessoalmente, mas ele é um personagem assim. Ele é um personagem. E é isso que a gente está tentando falar, desse negócio de criar personagens para aumentar, às vezes, a piada, aumentar o engajamento, criar um contexto. A gente cria contexto muitas vezes, a gente sempre cria contexto. O Rubinho Barrichello é sempre atrasado, mesmo quando ele não esteja falando sobre atraso. Né? O Grêmio é sempre... O Renato saiu, mas se o Inter ganhar o Grenal do domingo, vão citar a piada do melhor futebol do Brasil. Só que o Renato nem tá mais no time, o Thiago Nunes não dá nem entrevista direito. Vai acontecer, entendeu? O Flamengo, cara, o Flamengo vai ser sempre o cheirinho. Não importa se ele ganhar 500 títulos por 300 anos. Ele vai ser o cheirinho. Porque foi o que a gente perpetuou. A gente só tem uma piada. A gente só tem uma narrativa. Né? E isso vai criando... E às vezes é engraçado porque, tipo... Isso vai fazendo com que, às vezes, as piadas cansem. Por exemplo, o Grêmio sempre teve a piada de que o Inter nunca tinha Mundial, nunca ia ser campeão da Libertadores. Foi lá e ganhou. Essa piada não existe mais, por exemplo. O Inter tinha a piada que nunca foi rebaixado. Foi lá e foi rebaixado. Vai mudando. A gente vai tentando mudar. E aí as gerações vão ficando atrasadas. Piadas. Isso eu tô falando só num quesito de futebol, mas a gente pode citar de qualquer coisa. Por exemplo, o seu pai. Por exemplo, eu vou citar o meu pai. Meu pai não é da mesma geração que eu, obviamente. E muitas coisas ele não acredita. As mesmas que eu. Só que isso faz com que ele seja obsoleto? As pessoas são obsoletas? Seria essa a pergunta. Isso é a pergunta para ti, Jarcy, e para quem está escutando, quiser escrever. Tu acha que gerações de pessoas têm prazos de validade? Chega a um ponto onde elas não aprendem mais nada por elas serem de um tempo diferente? Ou sempre existe evolução no ser humano? É uma coisa assim que eu iria falar sobre neurociência tirada a informação da minha cabeça. Porque porque eu ia responder de outro lugar, mas melhor não. É que quando tu é jovem, tu consegue aprender numa velocidade muito maior do que quando tu é mais velho. Por exemplo, eu tinha visto um vídeo que um cara pegou a bicicleta e inverteu para quando ele usa o guidão para um lado, ele vira, a roda vira para o outro. Ele demorou 2 anos e meio para se acostumar a como se usava. Ele deu na mão do filho dele, em 2 semanas ele já estava andando direitinho. Com mais novo tu é,
teus neurônios estão em pleno funcionamento. Tu quer descobrir, tu quer tocar. É a curiosidade que tem. Então, tudo de informação que vier, tu vai tentar absorver. Claro, muitas tu vai acabar esquecendo. Por exemplo, minha irmã disse que eu sei andar de bicicleta. Eu não lembro. Eu não lembro disso. Não lembro. Eu lembro de ficar carregando a bicicleta do meu lado porque eu não sabia subir em cima. Então, isso eu lembro. Mas o ponto é, com o tempo, tu começa a perder a paciência, a força de vontade, de vez em quando. E até mesmo tu começa a dizer a lendária frase de na minha época era melhor. Tanto que acontece até em eventos, por exemplo, esses dias eu tava com um amigo meu no Anime Buzz, ele olhou pra mim, olhou em volta e disse: cara, isso não é pra nossa cidade. Isso não é mais pra gente. E eu disse: isso dói. Vamos lá no Festival do Japão que lá tem comida. Dói saber que você chegou no limite. Tipo, claro, muitas pessoas vão dizer, não tem limite pra esse tipo de coisa, mas é que assim, tem muitas interações que tu não vai fazer por estar nesse espaço e que tu começa a pensar de eu não me encaixo aqui. Não, e isso vai pra tudo, né? Sim, isso faz parte do fato da manipulação ser completamente maleável. Pois é, exato. Por exemplo, um dia eu ainda quero que neve em Porto Alegre ou na cidade onde eu tô morando, só pra eu fazer um Neil Armstrong Cyclone Jet Armstrong Cannon. Referências. Pesquisa na internet. Eu só peço vocês pesquisarem isso. Ai. Melhor mas é interessante. Mas é interessante que tu falou desse negócio na questão de manipulação ser maleável, porque isso é a raça humana na sua essência, né? Porque a gente manipula as coisas para que os nossos valores sejam mantidos de geração em geração. Chega um ponto que, claro, matar não é legal. E aí a gente tem que, né, concordar que isso chega. Né? Chegou um ponto que o pessoal entendeu que matar não é legal. Tem gente que ainda acredita que matar é legal? Sim. Mas não é o cenário geral da coisa. Chegou um ponto que a gente entendeu que isso não é legal. Assim como vai doer falar isso, Gerson, mas um dia, talvez, seja normal falar pronome neutro. Eu estarei pronto para isso? Eu não sei. Talvez esteja obsoleto nesse ponto. Talvez seja um momento, talvez seja essa a atualização no meu software que eu não farei. Ou farei, não sei. Quando chegar nesse dia, provavelmente eu vou mandar no meu tempo isso era meme. Pois é, no meu tempo isso era meme. Entende? É isso, e é isso interessante que eu queria perguntar, Gerson. Qual é o momento certo que a gente vai, que a nossa geração acaba a validade? Já é o momento que a gente... eu acho que não, hein? Assim, olha, eu quero me sentir novo ainda. Eu, como millennium, eu sei que o tempo já era pra ter passado faz tempo já. Eu vejo assim que ainda a gente tem muita coisa, nossa geração ainda tem coisa ainda para aprender e muita coisa para ensinar. Mas eu acho que assim, eu não vejo muito futuro em certas coisas. Hoje em dia eu já vejo que já é muito eu já sinto que cara, nem começou a corrida, mas eu já tenho último lugar nesse quesito, né? E quanto mais eu vou vendo esses negócios assim, porque, por exemplo, inteligência artificial, que é uma realidade, hoje em dia já é uma realidade, mas se tu pensar que inteligência artificial pode controlar a realidade, já sabe que eu tô atrasado, né, Gerson? Tipo, ela pode... eles controlam a notícia no próprio jogo, que é o debate do jogo, da saga Metal Gear até um certo ponto, que é inteligências artificiais que controlam as informações e fazem heróis, criam tradições.
eu já sei que aí quando chegar a esse ponto, deu, desligou, eu vou, sei lá, eu vou sumir. É o momento que pensa, eu acho que já tá na minha hora. Já tô atrasado aqui, já tô Tá na hora de eu fazendo hora voltar extra. pra minha caverna. Já tô fazendo hora extra. Tá na hora de, sei lá, vou fazer um canal de YouTube. Os Não, dois já pontos tenho, né? já tem, né? Os dois pontos que eu ia falar, que era sobre isso, tipo, o ser humano aprende com o tempo. Por exemplo, eu tenho que me vestir com roupas de animais e criar um tecido para me proteger, que senão eu vou morrer no inverno. Agora, não significa que você tenha que ser um furry. Exato. Meu Deus do céu. Mas, de fato, são coisas que com o tempo a gente aprende e vai evoluindo. E vai tentando absorver e vai passando passando em diante. E a manipulação vai desde compre refri X agora com menos açúcar até fumar faz bem para o pulmão. Deus, essa foi triste. Mas até como é que é o nome? Até as emissoras de televisão que o Igor tava tentando citar, mas no final não acabou terminando. É bem isso, por exemplo, uma novela, por exemplo. Novela, o estereótipo do, sei lá, do cara bom e o cara mal. O que é o cara bom e o cara mal? Por exemplo, vamos citar, por exemplo, Félix. Félix era mal? Você acha que ele era mal? Eu acho que ele é só um cara normal no Brasil. Que ele é mal ou bom, eu não sei. Tem vários Félix aí. Tem vários Félix aí. Eu conheço um. Faz tempo que eu não converso com ele, mas eu conheço um. Que beleza. Então entende? Tipo, por exemplo, próprio... vamos lá, Plim, BBB. Por exemplo, Carol Conká. Ela é tão ruim assim? Ela é só mais uma, gente. Eu posso ir na rua e encontrar uma aí. Não significa que a personalidade de Carol Conká não é uma novidade no meu dia a dia. Ela existe. A personalidade de Carol Conká, ela tá por aí. Talvez eu não converse. A Juliette é uma pessoa tão boa assim? Não sei. Passa 15 minutos conversando com ela, daqui a pouco tu se sente um pouco enjoado, né? Então, é narrativa, são coisas que a gente acredita, são notícias, por exemplo, num jornal, um programa dominical, Banheira do Gugu. Tu acha que é legal assistir com a criançada? Hoje em dia não, né? Nos 90, beleza. Que exemplo. Bozo. Tu acha que um cara vestido de palhaço, cheiradaço, é bom para a sua criança? Que toca Serão Extra no programa? Quem viu o filme do Bingo, o palhaço Bingo, o Rei das Manhãs, entendeu a piada. Mas é isso. Chega no momento que a televisão, ela mesma se refuta. A Xuxa, por exemplo. Cara, a Xuxa, hoje em dia, se tu for ver a Xuxa, ela não é nem 1% do que ela era antes. Ela só é loira. Só isso que ela é. É o vínculo que ela tem. Ela já não pintou o cabelo de novo. Tem isso, tipo, tem esse negócio também. Mas é tipo, é aquele negócio. A Xuxa nos anos 80 não tem nada a ver com a Xuxa de 2020. E é normal. Ela se atualizou, mas é mais porque o mundo entendeu que, caraca, Xuxa. Meu Deus do céu, Xuxa. Vocês trouxeram a Angélica trouxe cascavalhetes pra tocar pras crianças. A música, que eu não vou nem falar o nome dela. Pesquisem cascavalhetes no programa da Angélica. Tem coisa que acontece assim. Hermes e Renato, por exemplo. Hermes e Renato. Tem piada lá naquele programa que não dá mais pra fazer. Não dá mais.
Não dá mais. Chega um ponto que pensa, caraca, que coisa louca, né, velho? Eu ria disso. Pânico na TV, Pânico na Band, Pânico no rádio. É Até legal? algumas do Cacete Planeta, tu pensa de vez em quando, pô, hoje em dia. Chocolate com pimenta era engraçado? A piada de chocolate com pimenta era pesado? Era. Eu achava engraçado? Sim. Hoje em dia eu riria? Não. Talvez eu riria porque é absurdo. Mas não porque, nossa, isso aí, mais piadas como essa. Não dá pra fazer isso não. Fazer tanta piada sobre gaúcho. Dependendo eu riria, mas A piada da convulsão do Ronaldo na Copa de 98. Você acha legal fazer piada de convulsão? Realmente. Um cara branco se pintar de preto e dizer que é o Ronaldinho Gaúcho é legal? Sei não, né? Acho que não. Acho que isso é racismo, mas, né? É o momento que a gente sente que tá. Opa, eu acho que agora a nossa geração. Eu acho que agora que essa TV tá ficando meio. Melhor voltar, né? Porque, tipo, pensa bem, esse pessoal que diz a Globo era melhor antes. A Globo era melhor antes. O que tinha antes? Tinha a Gabriela, dos anos 70. Já viu o filme? Já viu a novela Gabriela Cravo e Canela? Já tu viu a da Juliana Paz? Lembra da Juliana Paz? Grande novela. Mas vamos botar junto com a da Sônia Braga, que ela fazia a Gabriela. Cara, fazer a comparação, tu fica, meu Deus do céu. Gabriela de 2012 parece, sei lá, um carrossel comparado ao que acontecia na Gabriela. Não por obscenidade, e sim o que era certo e o que era errado naquela novela. O que era tratado. Contos do Nelson Rodrigues. Da novela da Dona Redonda. Eu não lembro agora. Era... Eu sei que era a mistura de uma novela com a outra. Sim, mas aquilo ali, Deus do céu, o fato dela explodir, gente. Eu nunca vou me esquecer. E aquela novela do Cadeirudo. Eu cara, não lembro. Qual é a graça de achar que... Eu não lembro disso. Cara, fazer piada de um cara que tem problema na bacia. No quadril. É legal? Não sei. Contos do Nelson Rodrigues. Bonitinha, mas ordinária. Não dá. Hoje não dá mais pra fazer. Hoje em dia não dá. Realmente. Dona Flor e seus dois maridos. Que coisa é essa, velho? Quem começa a assistir aquele negócio e pensa, caraca, como a Dona Flor é super otária. José Wilker no meio da rua. É isso pra não dizer como ele tava, né? Loiro. José Wilker loiro. Descansa em paz, grande José Wilker. Mas são coisas que mudam e tipo... Como é que é? Com a mão no bolso. Como já diria o Traje Rigor. Com a mão no bolso. Não, isso que eu não conto a fantasia que ele usava de carnaval antes de sofrer um ataque do coração. Faz sentido. Tem coisas aí. Então, tipo, eu tô citando coisas que talvez quem tá escutando pense, nossa, isso era muito legal. Não sei. Será que era legal? Será que era legal o que a Dona Gabriela passava com o Nassib? Será? Eu não sei. Eu acho que não, hein? Acho que não era tão legal isso, não. Tipo... Será que o José Wilker era um cara para servir de exemplo? Não, acho que nem naquela época era, mas... Merecia um filme? Não, acho que não. Né, entendeu? Vai indo. A gente vai entendendo que né? Que bom que a gente parou com isso. Né, então, isso vai chegar a um ponto que vai ser na gente, Gerson. A gente vai estar rindo do... Sei lá, me diz por exemplo, sei lá, pensa aí. Um dia os caras vão começar a dizer que Cavaleiro do Zodíaco é um desenho homofóbico. Não sei. Talvez, sei lá. Eu não sou homofóbico, mas talvez o desenho era. Aí depende do que as gerações decidirem o que são certo e errado. E aí cabe a mim ser boomer ou não. Um dia vão descobrir que a história de
A invenção de Boruto foi um erro, mas aí é questão do criador com sua criatura. Pois é. Eu posso até citar o que eu falei no início. Metal Gear Solid 2 era considerado para as fãs o pior Metal Gear de todos os tempos. Hoje em dia eu vejo uma obra-prima. É incrível. Aquele jogo é um jogo visionário. Ele fala sobre coisas, temas atuais. Mas na época era, nossa, que horrível. Não poder jogar com Snake, jogar com Raiden. Meu Deus, que coisa horrível. Mano, muda o tempo. Às vezes vira uma obra incrível, né? Então, um dia Barões da Pisadinha vai ser a coisa mais importante que aconteceu na história da música brasileira. Tá puto, Caetano Veloso? Pode acontecer. Depende do que as gerações brasileiras, as próximas gerações, tiverem como exemplo do que é Barões da Pisadinha. E eu acho que é com esse assunto que eu vou encerrando esse episódio, né? Um pouco curto, mas é óbvio, porque a gente tem que dar uma diminuída, né? Porque a gente fala bastante, né, Gerson? Fala bastante, então tem que dar uma diminuída, né? Economizar um pouco a garganta nos próximos episódios. Tem mais alguma coisa a adicionar na conversa, Gerson? Não. Então é isso aí. Até mais, gente. Até o próximo episódio, que vai sair na semana que vem. Provavelmente vai sair na quarta-feira, mas nunca se sabe. Sempre imprevistos estão aí para acontecer, mas estamos aí para tancar. Até isso, até mais. Acho que a minha dica seria comece a olhar as outras bolhas, assim que entende por que as pessoas são burras. Porque até lá tu tá chamando as pessoas de burras sem saber o porquê. Então, é isso aí. Falou, gente. Escutem Beatles e bom fim de semana. Comam mais vegetais e falou.